Quando Oxalá fundou a Umbanda, Senhor Ogum tomou conta do Conga. E aí galera, tudo bem? Tentando retomar aqui o Periscope um pouquinho, né? Depois de algum tempo. Tentando voltar, mas esse ritmo de férias aí, nesse recesso final do ano, até pegar no jeito mesmo demora um pouquinho, né? Compartilhar aí Vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre a questão se a Umbanda se aprende. Porque eu fui meio que pego assim nesse finalzinho de ano aqui por algumas pessoas que nos seguem. Elas vieram me perguntar, né, devido a algumas mudanças que aconteceram aí, alguns episódios que aconteceram aí, se a Umbanda é possível de se aprender através de cursos e material teórico e tudo mais. Então é isso aí, né? Então vamos ver como que isso procede. De fato mesmo, a Umbanda ela tem que ser aplicada e aprendida dentro do terreiro, essa é a verdade, né? Porque se a gente pegar a definição do Caboclo das Sete Cruzilhadas, onde que se diz que a Umbanda é a prática de caridade, não adianta nós aprendermos só, ficarmos enchendo de material teórico, enchendo de material de livros, de apostilas, de cursos e afins, se a gente nunca for aplicar isso de fato, né? A gente tem que ter essa questão muito bem clara na nossa vida, muito bem definida, de que a Umbanda ela é uma religião assistencialista, sim. Ela é assistencialista por natureza. A manifestação dos espíritos se dá basicamente para gerar um conforto para os consulentes, correto? Então a gente não pode assim simplesmente acreditar que as coisas são puramente teóricas, que a gente vai deixar elas guardadas lá nos nossos escaninhos mentais e abandoná-las completamente. Não é assim que funciona. A gente tem que pegar todo esse conhecimento e aplicar em benefício nosso e em benefício do próximo também. Essa é a aplicabilidade da Umbanda em si. Porque vamos pensar, se fosse ao contrário, o espírito evoluído ele tem um certo grau de desinteresse por questões humanas. Não é um desinteresse ruim, é porque ele não tem mais conexão com esse mundo aqui, então ele acaba gerando um certo afastamento das causas humanas, das paixões humanas, dos sofrimentos humanos. Ele se compadece sim do sofrimento dos irmãos, mas como ele já passou por tudo isso e ele sabe que há como superar, ele não tem o mesmo pensamento e o mesmo sofrimento que nós possuímos aqui. Então vamos pensar da seguinte forma: se fosse só material teórico, se fosse só para se colocar como teoria, por que então teria surgido uma vertente diferente chamada Umbanda de dentro de um centro espírita? Porque foi assim que a origem dela se deu, foi dentro de um centro espírita. A gente poderia continuar com o espiritismo. Douglas, mas falaram pra mim que a Umbanda surgiu para dar voz aos espíritos que não tinham voz, que eram perseguidos e tudo mais. Gente, os espíritos caboclos, pretos velhos e afins, eles se manifestam em arquétipos, mas são espíritos já com um grau de evolução elevado. Eles não vão se apegar por questões mesquinhas de um preconceito besta que nós humanos temos. Eles vão se apegar na prática da caridade, na forma que eles vão atender, na forma como eles vão auxiliar. Se for necessário que eles auxiliem o irmão, eles se apresentarem como um médico alemão, se fosse o caso, ele se apresentaria, ou se apresentaria ao invés de aparecer lá como vovô Francisco, ele vai se apresentar como irmão Francisco. Qual mal que é nisso? Não tem mal algum. A questão é que não foi somente para dar voz, mas também para ter um atendimento mais próximo das pessoas que eram sofridas. O espiritismo naquela época, infelizmente, ele tinha um caráter um pouco mais elitista, devido à necessidade de se estudar, de comprar livros que nem sempre eram baratos, de ter uma certa presença, de ter uma certa rotina e uma certa cultura para entender toda aquela terminologia espírita que é complexa. Vamos pegar que o Allan Kardec, que foi codificador do espiritismo, ele era um pedagogo, ele tinha um nível cultural bem mais elevado do que o padrão mediano, entendeu? E o ser humano normal, não é nós, eu, você, a base regular da sociedade, a gente tem um conhecimento medíocre de metodologia. Claro, medíocre no sentido de mediano. Claro que a gente vai aprendendo, hoje em dia nós temos acesso a muito mais informações, mas imagina isso há 100 anos atrás. A população mais carente, a população mais
a população mais pobre, a população mais... o pessoal do povão mesmo, eles não tinham esse acesso, certo? A realidade de escolas para todos é recente. Muitas pessoas não sabiam nem ler e escrever. Então, quando a gente fala de dar voz para um espírito que não tinha voz, também são para os espíritos encarnados, aqueles que necessitavam disso. Os espíritos encarnados que estavam em sofrimento, que seriam os atendimentos. Tanto que a origem mesmo da Umbanda, no começo, era muito comum muitas pessoas simples procurarem a Umbanda, principalmente as Umbandas populares. E depois as coisas acabaram ocorrendo. Beleza, Thiago, vou deixar salvo. E depois as coisas acabaram ocorrendo de uma forma um pouco diferenciada. Muitas pessoas acabaram entrando na Umbanda já com uma carga cultural maior, uma carga de estudo maior, e acabaram colocando também na Umbanda as suas impressões e tal, e acabou gerando também alguns textos bem complexos, bem ocultistas, bem esotéricos e alguns até esquizofrênicos, para não falar outra palavra errada, né? Porque são completamente recheados de maluquices. Mas enfim. E dentro desse final de ano, assim, através de muitas mudanças que aconteceram no ano passado, que ficou evidente, né, que depois do desencarne do Rubens Saraceni houve uma mudança muito grande no eixo de poderes dentro da Umbanda. Isso ficou muito claro. Sim, Marcelo, eu sou da Umbanda. Ficou muito claro que depois do desencarne do Rubens Saraceni houve um balanço, né, de equilíbrios mudou-se o eixo de poder dentro da Umbanda e as coisas perderam um pouquinho o seu direcionamento, que até então basicamente era dele. A gente ouvia ainda um pouco da FTU, ouvia um pouquinho sobre outras Umbandas populares, mas basicamente só se ouvia de banda sagrada em todas as mídias que você procurava. Saíam capa de revista, saíram vários livros e livrarias, tinham cursos para tudo quanto é lado. Bom, não estou aqui para fazer críticas à Umbanda Sagrada nem ao Rubens Saraceni, mas é uma constatação que muitas coisas mudaram depois do desencarne dele. E no final do ano passado, muitas pessoas foram pegas de surpresa com várias questões que aconteceram por aí. E houve-se uma lacuna, né? Criou-se uma lacuna muito grande pela necessidade de conhecimento. E muitas pessoas acabaram, por bem ou por mal, tentando buscar a origem das coisas, a Umbanda tradicional, a Umbanda popular, a Umbanda como era praticada, que muitas pessoas chamam de pé no chão, né? A Umbanda como era praticada no começo. Bom, Umbanda tradicional mesmo é só do Zélio. É só aquela. Talvez nem hoje a Umbanda que é praticada lá na Tenda Espírita seja tão tradicional. Existem elementos tradicionalistas, mas não seja tão tradicional. Então, Umbanda tradicional, na acepção correta da palavra, seria só a Umbanda do Zélio. Agora, a Umbanda com características tradicionais, muitas vezes a gente começa a chamar ela de Umbanda popular. Ela tem características tradicionais, características primitivas, primitivas no sentido de começo, do início da religião. Certo? Essa Umbanda, geralmente ela era aprendida dentro do terreiro, mesmo dentro do terreiro, no trabalho do dia a dia. Ela não acontecia através de livros, pouca literatura se existia. Se existia, era uma literatura muito mais prática do que uma literatura informativa, realmente. Falando sobre questões, situações pontuais, como uma demanda que uma pessoa tinha sofrido, como que aquela demanda foi quebrada, explicando basicamente como as linhas funcionavam, como era a estrutura de um culto umbandita, aberturas, evocações, encerramentos e afins. Não existia uma literatura explicando o porquê metafísico, as questões filosóficas, nada disso. Aliás, até hoje mesmo não existe nada sobre isso. Apesar de muita gente ter tentado codificar a Umbanda, não existe nada nesse sentido que seja realmente impactante, né? Totalmente correto no caso. Enfim, com essa necessidade de aprendizado, com essa necessidade que ocorreu de procurar as coisas, essa lacuna que foi aberta, que antes era ocupada muito pelo pessoal da Umbanda Sagrada, as pessoas começaram a voltar a procurar essas Umbandas mais tradicionais. E outras pessoas acabaram entrando nessas religiões advindas do Espiritismo, que já tem um sistema metodológico muito engraçado, assim, muito complexo, né, e engraçado até de ser explicado, porque a pessoa entra, na verdade, sendo um não conhecedor de nada, e muitas vezes também sai como um não conhecedor de nada. Depende muito da pessoa, do estudante.
não em cima da metodologia. Às vezes a pessoa vai lá aos 5 anos de curso de espiritismo e sai de lá sabendo menos do que quem aprendeu só lendo as obras básicas de Kardec. Mas, enfim, nós temos problemas educacionais em todos os âmbitos dentro do Brasil, né? Não precisa ser só no campo espiritual. E com essa busca, abriu também uma busca constante por líderes, por médiuns que seriam a nova liderança dentro da Umbanda tradicional. Bom, o dia que houver uma liderança centralizada dentro da Umbanda tradicional, a Umbanda morreu. Essa é a realidade. Não existe como ter uma liderança centralizada. Existem pessoas que falam: ah, mas o pai Ronaldo conheceu o Zélio, ele era escolhido do Zélio. Nem o Zélio deixou a liderança centralizada nele. O Zélio fundou outras 7 tendas, além dessa acabou fazendo, né, entre aspas, acabou fazendo o Benjamin Figueiredo, que virou que era o cavalo do Caboclo Mirim, que abriu a tenda Mirim, que acabou criando uma Umbanda totalmente diferente do Zélio, justamente para mostrar que não existia um poder centralizado e que a verdade do Zélio não era a única verdade, mas a Umbanda do Caboclo Mirim trazia muito da Umbanda do Zélio. A questão é, existem diversas vertentes? Existem, mas a gente não pode acabar com a fundação da Umbanda, a parte que é a base. A gente pode colocar coisas acima da pirâmide, mas a base é aquilo que o Zélio deixou. É basicamente o que o Zélio deixou. Que na verdade foi o caboclo das 7 encruzilhadas que passou para ele. Então, agora aparecem aí pessoas me perguntando sobre cursos de Umbanda tradicional, onde que eles podem aprender mais, como eles se formam sacerdotes de Umbanda tradicional, como que você faz um curso de doutrina e teologia de Umbanda tradicional e coisas afins. Bom, a verdade é a seguinte: não existe curso formal. Você pode ter uma questão de informação. Informação é o que nós tentamos fazer através do nosso canal, lá no YouTube, através do nosso blog, através de todas as mídias que a gente tá inserido. A gente tenta trazer informação. As aulas que as pessoas procuram, essas não existem. A gente pode fazer até uma simbologia usando, por exemplo, a questão do ensino médio mesmo. No ensino médio, no colegial, a gente aprende física, mas ninguém sai do colegial formado como físico. A gente aprende física com um caráter informativo, para conhecer. Se nós quisermos nos tornar físicos, nós devemos fazer uma faculdade de física, onde que nós iremos praticar a física, estudar a física a fundo e aprender, com certeza, o que é realmente a física. Dentro da nossa metodologia, que é a Umbanda, que eu tento passar as informações sobre o que eu pratico dentro do terreiro, aquilo que me foi explicado e tudo mais. Só que realmente você só vai saber se é isso e vai aprender isso com toda certeza para se tornar um médium de Umbanda tradicional se você estiver num terreiro de Umbanda mais tradicional. É só assim que você vai aprender. Então a gente tem que parar de tentar procurar mestres e líderes em todo lugar para nos guiar na nossa busca pela espiritualidade. Quem vai nos guiar somos nós mesmos. Somos nós que somos responsáveis pelo nosso destino. A Umbanda, o Espiritismo, religiões espiritualistas como um todo, elas não são religiões de aprisionamento. Elas são religiões libertárias, onde que se convida o espírito a se libertar dos grilhões que os amarram aqui. E que você tomar a sua vida, principalmente a sua vida espiritual, nas mãos e tomar as decisões necessárias, é uma das maiores e melhores lições que você pode fazer. E isso é urgente para ser feito se você for um médium. Você precisa pegar a sua vida nas suas mãos e saber como conduzir a sua espiritualidade. Para que você pare de procurar, assim, de perguntar para um líder religioso o que ele faria. Mas sim você coloque-se na sua posição, com discernimento, raciocínio e informação. Você vai dizer o que eu faria e você vai tomar a sua decisão. Porque a vida é sua. E cada um é diferente. Então, assim, eu nessa noite aqui eu recebi muitas mensagens, noite que passou, recebi muitas mensagens perguntando sobre cursos e afins. Eu desconheço cursos afins formatados de Umbanda tradicional. Podem ser que surjam alguns, como tem alguns até que estão surgindo por aí, mas eu não vou, entre aspas, homologar nenhum. Quem sou eu para homologar alguma coisa? Mas eu não vou dizer ou recomendar ou qualquer coisa do tipo, porque eu não os fiz, eu não conheço, então eu não posso falar sobre isso. Contudo, eu posso dizer da forma como eu aprendi. Eu aprendi através de muito estudo, muita leitura, procura muita coisa muito antiga e dentro do terreiro.
conversando com os guias, conversando com as entidades, praticando a Umbanda, trabalhando na Umbanda e usando o bom senso. Nem tudo que eu aprendi dentro do terreiro eu levo ao pé da letra. Muitas coisas eu passo pelo crivo da razão e aí eu administro aquilo, eu processo aquilo e eu coloco de uma forma que eu possa compreender dentro da minha limitação consciencial, dentro da minha limitação encarnatória, que é onde eu estou agora. Compreenderam? Então, você quer fazer um curso? Faça por conta e risco. Você quer se informar? É outra coisa. O curso, ele não vai te formar. Ele pode te informar. Mas para isso existem outras formas. Tá certo? Lá no nosso canal mesmo, no YouTube, nós estamos postando uma série de vídeos e tem uma outra série que a gente está respondendo as perguntas para quem quer saber mais informações. E é gratuito. Assim como tudo na Umbanda deveria ser. E, por outro lado, também a gente escreveu um livro, eu escrevi um livro sobre a Umbanda, tanto para neófitos, né, pessoas iniciantes, quanto para pessoas leigas dentro da Umbanda, com a característica de Umbanda tradicional. Este livro não serve para me enriquecer, aliás, eu acho que não tem escritor aqui que ganha tão bem sem o patrocínio de uma editora, né? E eu não ganho nada com esse livro. Toda a verba dele é arrecadada, todo o lucro que é arrecadado com ele, ele é destinado para o terreiro onde eu trabalho. Aliás, eu nem sou o dono do terreiro, eu trabalho no terreiro. E eu destino todo o lucro que eu tenho com esse livro para as obras do terreiro. É um lugar simples que tem carência de materiais, né? Como muitas casas por aí tem carências materiais, te dá conforto para consulência, pagar água, luz, essas coisas, mas isso é feito pelos médiuns que trabalham no centro. E isso é feito de comum acordo, sem obrigações, é tudo optativo. E para dar um reforço nessa verba, já que eu tinha escrito o livro e muita gente queria ler, eu disponibilizei lá no Clube de Autores, disponibilizei em formato Kindle lá na Amazon, e toda a lucratividade do livro vai pro terreiro, nada mais justo, já que foi lá que eu aprendi tudo o que eu sei. Então é um jeito de eu retribuir de uma forma ou de outra aquilo que eles me ensinaram e que me ajuda até hoje, nos dias atuais, e vai me ajudar, acredito que por muitas e muitas gerações, assim. Todo o conhecimento que eu adquiri lá. Então, quer fazer o curso? Faça, mas saiba que existem opções gratuitas. Saiba que existem outras opções não tão baratas, mas ainda assim não é um curso onde que vai ser exigido muito mais de você e que vai ser exigido o seu discernimento, o seu bom senso. Porque estudar nunca para. E aliás, a gente não pode estudar a Umbanda de uma forma fechadinha. Nós temos que estudar religião de uma forma ampla para entender o ser humano, entender como que as coisas acontecem com o ser humano e por que é a ânsia que nós temos de procurar o divino. E por que a gente sempre encontra variados caminhos para procurar o divino? É importante fazer esse estudo comparado de religiões, sem querer deter todo o conhecimento na sua mão, porque verdade absoluta é só a de Deus. A gente aqui está muito distante dessa verdade absoluta. Muitas coisas a gente aprende questão da prática da caridade e a gente pode analisar que muito do dinheiro que nós gastamos em muitos cursos por aí procurando uma formação ou um título, um certificado, ele acaba sendo mais deprimente pra gente, porque a gente se sente meio que enganado depois. A questão é, analise, esse dinheiro vai fazer falta pra você? Porque a gente está numa situação meio complicada economicamente no país. Se não for fazer falta e você quiser, tiver a vontade de fazer, faça. A vida é livre, você pode optar por fazer o que você quiser. Mas, se for fazer falta, pense com carinho. Uma outra questão é também, você quer aprender, mas acha que o curso não é por aí, e você tem o dinheiro, até tem o dinheiro para gastar, ao invés disso, gaste com caridade. Pratique caridade, compre cestas básicas, doe para instituições de caridade. Tem muitas instituições de caridade aí necessitando de cestas de higiene, pasta de dente, perfume, shampoo. Perfume que eu digo é desodorante, essas coisas, né, de higiene pessoal. Produtos de limpeza e afins que estão necessitando, até alimentos mesmo, roupas, doação de cama, um monte de coisas. Use esse dinheiro para fazer esse tipo de caridade, você vai ajudando vários irmãos também, entendeu? A gente não tem que gastar dinheiro
procurando comprar a nossa passagem, né? Comprar a espiritualidade. Nós temos que gastar o dinheiro procurando ajudar o próximo. Se nós temos aquilo ali sobrando e não vai nos fazer falta, qual mal que há? Vamos ajudar o próximo, vamos auxiliar ao próximo, entendeu? É legal fazer essas coisas, dá uma sensação de dever cumprido depois. Então é isso aí. A Umbanda pode ser aprendida por curso? Pode. Você vai se formar em alguma coisa por curso? Dificilmente. Porque, como eu escrevi vários textos lá no nosso blog, não existe sacerdócio de Umbanda. O que existe são médiuns de Umbanda. E o dirigente, né, o famoso pai de terreiro, ele é escolhido pela espiritualidade. Ele não é ele quem escolhe ser um pai de terreiro, um dirigente, ou popularmente conhecido aí como sacerdote. Ele é escolhido pela espiritualidade. É uma missão muito complicada. É uma missão muito pesada. Tá certo? Então é isso aí. Eu vou terminando por aqui. Se ninguém tiver pergunta, eu vou terminando por aqui. Convido todo mundo lá para conhecer o nosso blog no www.perdido.co. Nós tratamos lá sobre temas espiritualistas. Além da Umbanda, falamos sobre espiritismo, falamos sobre outros tipos de religiões. Nós temos um caráter muito próximo, uma preocupação muito grande assim, em falar da religião como um todo. Falamos também sobre terapias naturais e tudo que envolve esse universo nosso espiritualista. E também nosso canal lá no YouTube, né? youtube.com/perdidoco10, numeral 10. Mas você encontra todos os links lá no nosso blog. Lá tem todos os links que você precisa para acessar todas as nossas redes sociais. Tá certo? Então é isso aí, eu vou terminando por aqui. Convido a todos a conhecer a gente lá e acompanhar a gente no Periscope aí. Convida mais pessoas para fazer parte do Periscope aí, pra gente ter uma audiência maior, para todo mundo acabar compartilhando informações e a gente conseguir difundir a Umbanda de um jeito mais desinteressado, porém com muito carinho. Tá certo? Então. Ele é o protetor, oi Saravá, seu sete espada. Nesse terreiro ele é o protetor.